Boa noite, caros ouvintes. Nossa jornada de hoje convida vocês a mergulharem nas profundezas da história humana, naqueles tempos em que o mundo era cheio de segredos e as invenções estavam à frente de seu tempo. Mergulharemos no mundo de tecnologias antigas desaparecidas, onde descobertas brilhantes nasceram, floresceram e, às vezes, desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás apenas um sussurro de palpites e surpresas. Imagine um volume antigo, cujas páginas amarelaram com o tempo. Você o folheia lentamente e cada página revela informações incríveis sobre eras passadas. Não há pressa nem confusão, apenas uma imersão tranquila em um conhecimento há muito esquecido. Talvez você se imagine em uma biblioteca antiga, onde o ar está impregnado do cheiro de papel velho e da sabedoria de séculos, e onde cada volume guarda histórias não contadas. Muitas vezes, tendemos a pensar que o progresso técnico é uma linha ascendente contínua, onde cada nova invenção segue logicamente a anterior. No entanto, a história, como um velho sábio, conhece muitos exemplos de grandes descobertas que, por diversas razões, se perderam para a posteridade. Ramos inteiros do conhecimento e métodos de produção desapareceram, como se dissolvidos no tempo, deixando os humanos modernos perplexos. Como os antigos egípcios conseguiam mover blocos de várias toneladas? Como os romanos construíram estruturas que duram milhares de anos, enquanto nosso concreto se deteriora ao longo dos séculos? Que segredos os mestres guardaram, criando lâminas que, segundo a lenda, podem cortar seda no ar? Nossa história de hoje não pretende apenas contar sobre invenções incríveis, mas também ajudá-lo a relaxar completamente e encontrar paz. Cada história será tranquila, repleta de detalhes que permitirão que sua imaginação crie imagens vívidas, porém tranquilas. Revelaremos cada segredo aos poucos, dando à sua mente tempo para mergulhar nele antes de passarmos para a próxima. Deixe sua mente vagar lentamente pelos corredores de oficinas antigas, inale os aromas de materiais esquecidos, ouça os sons abafados do martelo e do fogo. Imagine-se ao lado dos brilhantes inventores e artesãos que criaram maravilhas que estavam centenas, se não milhares, anos à frente de seu tempo. Falaremos sobre o fogo grego, que queimava até mesmo na água, o concreto romano, que durou 2000 anos, o aço de Damasco, cujas lâminas eram lendárias, e até mesmo o vidro flexível, que, segundo a lenda, era tão perfeito que teve que ser destruído. Em seguida, passaremos para os mecanismos, o mecanismo de Anticítera, um computador antigo, a máquina a vapor de Hérón de Alexandria, os órgãos de água de Ctesíbio e até mesmo carroças autopropulsadas. Por fim, examinaremos os segredos das estruturas megalíticas, pigmentos coloridos e muito mais. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde as paredes guardam segredos de milênios, onde o silêncio é preenchido com ecos do passado, em um mundo de tecnologias antigas desaparecidas. Agora que você está completamente relaxado e sua respiração está suave e calma, estamos prontos para partir em nossa primeira aventura incrível. Começamos nossa imersão no mundo das tecnologias desaparecidas com uma das substâncias mais misteriosas e destrutivas da antiguidade, o fogo grego. Imagine uma chama que não só não se apaga na água, mas, ao contrário, reacende em sua superfície com renovado vigor, semeando pânico e terror entre os inimigos. Esse segredo foi um dos pilares do poder do Império Bizantino, sucessor do Império Romano no Oriente, que existiu por mais de 1000 anos, do século IV ao século XV. Naqueles tempos distantes, quando Constantinopla, hoje Istambul, era a maior e mais rica cidade da Europa, o Império Bizantino era constantemente ameaçado por frotas árabes que buscavam conquistar essa fortaleza inexpugnável.
A defesa da cidade dependia em grande parte de forças navais, e foi aqui que o fogo grego desempenhou um papel decisivo. Seu primeiro uso conhecido remonta ao século VII, quando, durante o cerco de Constantinopla pela frota árabe, os bizantinos usaram essa arma milagrosa para incendiar navios inimigos. Diz a lenda que a receita do fogo grego foi descoberta por um engenheiro sírio chamado Calínico, de Heliópolis, por volta de 672. Ele levou seu segredo ao imperador Constantino IV. A essência de seu uso era disparar uma mistura inflamável a partir de dispositivos especiais chamados sifões, instalados na proa dos navios bizantinos. Imagine uma batalha naval. Os navios se aproximam e, de repente, um jato de fogo irrompe da proa de um navio bizantino que, caindo na água, não se apaga, mas continua a queimar, devorando os navios inimigos. O efeito psicológico de tal arma era colossal. Os marinheiros inimigos, ao verem uma chama que não se apagava, ficavam aterrorizados e frequentemente fugiam. Até hoje, a composição exata do fogo grego permanece um dos grandes mistérios da história. Existem muitas teorias, mas nenhuma delas é universalmente aceita ou totalmente confirmada. As hipóteses mais comuns sugerem que a mistura era à base de petróleo ou óleo bruto, possivelmente misturada com ingredientes como cal viva, que reage violentamente com a água, liberando calor e incendiando materiais inflamáveis. Outros ingredientes possíveis incluem enxofre, resina, gordura animal, resina de árvore ou mesmo nitrato de potássio, conhecido como salitre. Talvez o segredo não residisse apenas na composição, mas também em um método especial de preparação ou no próprio design do sifão, que permitia misturar os ingredientes imediatamente antes da liberação. O segredo do fogo grego era tão importante para a sobrevivência do Império Bizantino que era guardado a 7 chaves. A receita era transmitida oralmente do imperador para confidentes de confiança e aparentemente nunca foi escrita. Isso permitiu que o monopólio da arma fosse mantido por muitos séculos. No entanto, foi esse segredo que, em última análise, levou ao seu completo esquecimento. Após o declínio e a queda final do Império Bizantino em 1453, quando os turcos otomanos capturaram Constantinopla, o segredo do fogo grego foi perdido para sempre. Talvez os últimos guardiões do conhecimento tenham perecido, ou talvez simplesmente não houvesse ninguém que pudesse compreender e reproduzir completamente essa tecnologia complexa nas condições devastadas. Hoje em dia, cientistas e historiadores têm feito inúmeras tentativas de recriar o fogo grego, com base em descrições antigas e conhecimento teórico de reações químicas. Alguns experimentos levaram à criação de misturas com propriedades semelhantes, mas nenhuma delas conseguiu replicar completamente a eficácia e a inextinguibilidade atribuídas ao fogo grego original. Isso apenas confirma a singularidade e a genialidade do antigo segredo, que permaneceu para sempre no passado. Deixe que esta imagem de jatos de fogo queimando na superfície do mar se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de uma chama ancestral perdida no tempo o leve a um mundo de sono sereno, onde o sussurro dos séculos se funde com sua respiração. Depois de pensar em uma chama que não pode ser apagada pela água, passamos para outra maravilha da engenharia antiga, o material que deu ao Império Romano sua imortalidade na pedra. Estamos falando do concreto romano, ou como era chamado, opus caementicitium. Não era apenas uma argamassa, era o segredo da durabilidade que permitiu aos romanos construir estruturas monumentais que ainda existem hoje, milhares de anos depois. Imagine a grandiosidade da civilização romana. Aquedutos que se estendiam por quilômetros, pontes que atravessavam rios turbulentos, enormes cúpulas de templos como o Panteão, anfiteatros grandiosos como o Coliseu e estruturas portuárias inteiras que resistiam ao ataque das ondas. Todas essas estruturas impressionam não apenas por sua escala e beleza, mas também por sua incrível resistência ao tempo.
Compare isso com o concreto moderno, que frequentemente começa a se deteriorar após 100 ou 200 anos, exigindo reparos constantes. O concreto romano manteve suas propriedades por 2000 anos ou mais. Qual era esse segredo incrível? O ingrediente-chave que distinguia o concreto romano das argamassas mais primitivas era a pozzolana. Trata-se de um tipo especial de cinza vulcânica, cujo nome vem da região de Pozzuoli, na Itália, onde era extraída em abundância. A pozzolana, misturada com cal e água, além de pedras e tijolos quebrados como agregado, entrava em uma reação química única. Ao contrário da cal comum, que endurece apenas ao ar, a pozzolana conferia ao concreto propriedades hidráulicas, ou seja, a capacidade de endurecer mesmo debaixo d'água. Foi por isso que os romanos conseguiram construir seus incríveis portos e quebra-mares diretamente na água do mar. Pesquisas modernas revelam propriedades ainda mais surpreendentes do concreto romano. Cientistas descobriram que o material tem a capacidade de se autorreparar. Quando microfissuras apareciam, a água que escoava por elas reagia com certos componentes do concreto, formando novos minerais que as preenchiam. Isso tornou o concreto não apenas durável, mas também um material vivo, capaz de se regenerar com o tempo. Imagine um material de construção que se torna cada vez mais forte e resiliente com o tempo, em vez de se deteriorar. Há muitos exemplos do uso do concreto romano. Veja o Panteão de Roma. Sua enorme cúpula, construída no início do século II, é a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo. Ela tem mais de 43 metros de diâmetro e continua sendo uma maravilha da engenharia. Portos romanos, como os de Cesareia e Ostia, usavam blocos de concreto imersos em água do mar para se tornarem ainda mais resistentes. Os aquedutos que abasteciam as cidades romanas também foram construídos com esse material, garantindo um abastecimento contínuo por séculos. Então, por que esse segredo brilhante se perdeu? Após a queda do Império Romano do Ocidente no século V e o subsequente período de fragmentação e guerras, grande parte do conhecimento foi esquecido. A construção em larga escala cessou e a necessidade de um material tão durável desapareceu. As receitas provavelmente foram transmitidas oralmente entre os construtores e, sem a prática constante e a habilidade de minerar pozzolana, esse conhecimento desapareceu gradualmente. Os construtores europeus só redescobriram os princípios do cimento hidráulico no século XVIII, quase 1500 anos depois. Hoje, enquanto lidamos com os desafios da infraestrutura decadente e buscamos maneiras de criar materiais mais sustentáveis e duráveis, engenheiros modernos estão mais uma vez recorrendo aos métodos romanos. Eles estudam amostras antigas, tentando decifrar sua composição química para criar uma nova geração de concreto que possa igualar a resistência e a durabilidade de seus antecessores. Isso nos lembra da natureza cíclica do conhecimento e das valiosas lições que a antiguidade pode nos ensinar. Deixe que esta imagem de estruturas sólidas e milenares se dissolva lentamente em sua mente. Sinta a estabilidade e a confiabilidade de estruturas antigas que continuam de pé, desafiando o tempo. Deixe que esta história do segredo perdido da durabilidade o leve a um mundo de sono profundo e tranquilo, onde os sussurros dos séculos se fundem com sua respiração. Do mundo da pedra inquebrável, somos transportados para a arte de criar lâminas que se tornaram lendas, para o aço de Damasco. Imagine uma espada cuja lâmina é tão afiada que pode cortar seda esvoaçante no ar. E, ao mesmo tempo, é incrivelmente forte, o suficiente para cortar pedra sem perder o corte ou quebrar. Isso não é um mito, mas uma realidade incorporada em lâminas antigas que tem sido o padrão da arte de armas por muitos séculos. Lendas sobre o aço de Damasco circularam pelo mundo, do Oriente à Europa. Sua fama começou a crescer no século X e a produção floresceu até o século XVIII.
Embora o nome Aço de Damasco esteja associado à cidade síria de Damasco, que era o principal centro de comércio dessas lâminas, as verdadeiras origens dessa tecnologia remontam à Índia, onde um aço especial conhecido como Woods era produzido. Tratava-se de um cadinho com alto teor de carbono que era então transportado para Damasco e outros centros no Oriente Médio, onde artesãos o forjavam, transformando-o nessas lâminas lendárias. As propriedades únicas do aço de Damasco eram sua incrível nitidez, resistência, flexibilidade e, principalmente, o padrão ondulado característico que aparecia na superfície da lâmina, como jatos de água ou fibras de madeira. Esse padrão, chamado moé, era a marca registrada do aço de Damasco. Ele surgiu devido à microestrutura complexa do metal, composta por camadas alternadas com diferentes teores de carbono. O processo de fabricação era incrivelmente complexo e exigia habilidade e paciência excepcionais. Os ferreiros utilizavam lingotes de aço Woods, que por si só já possuíam uma composição química única. Em seguida, vinham repetidos forjamentos e dobras do metal a temperaturas específicas, o que permitia uma distribuição uniforme do carbono e a criação de uma estrutura em camadas característica. De particular importância eram o tratamento térmico, o aquecimento e o resfriamento, que eram a chave para alcançar as propriedades desejadas. Esses segredos eram transmitidos de geração em geração, muitas vezes oralmente, com cada mestre adicionando suas próprias nuances. Pesquisas científicas modernas, utilizando microscópios potentes, conseguiram analisar a estrutura das antigas lâminas de Damasco. Nanotubos e nanofios de carbono foram encontrados nelas, dispostos em um padrão específico. Essa descoberta surpreendente pode explicar a incrível resistência e afiação das lâminas, uma vez que as nanoestruturas conferem aos materiais uma resistência especial em nível molecular. O fato de artesãos antigos terem criado tais nanoestruturas intuitivamente, sem ter a menor ideia sobre elas, é profundamente admirável. Então, por que essa tecnologia incrível se perdeu? Há várias razões principais. Primeiro, o esgotamento das fontes únicas de aço Woods na Índia, necessário para a base. Segundo, assim como no fogo grego, os segredos da produção eram transmitidos oralmente e, com a mudança das condições sociais, as guerras e o declínio das guildas artesanais, esse conhecimento gradualmente desapareceu. Terceiro, com o advento das armas de fogo nos séculos XVI e XVII, a demanda por armas brancas, embora não eliminada, mudou significativamente, o que pode ter tornado a produção desse aço caro e trabalhoso antieconômico. Hoje, muitos ferreiros ao redor do mundo tentam recriar o aço de Damasco. Eles criam belos damascos estampados, soldando diferentes aços, mas ainda não conseguiram replicar completamente todas as propriedades e microestruturas únicas das lâminas antigas. Isso só reforça a profundidade do conhecimento perdido e a complexidade dessa tecnologia ancestral. Deixe que esta imagem, de lâminas brilhantes e padronizadas, guardando os segredos de séculos, se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de artesanato ancestral, perdida no tempo, o leve a um mundo de sono sereno, onde o sussurro de séculos se funde com sua respiração. Do mundo das lâminas incrivelmente fortes, somos transportados para outra tecnologia, talvez a mais misteriosa e quase mítica da antiguidade, o vidro flexível, conhecido como Vitrium flexile. É uma história que parece incrível demais para ser verdade, mas chegou até nós a partir de fontes antigas confiáveis, como as obras de Plínio o Velho, o grande naturalista romano do século I d.C. Imagine um mundo onde o vidro é um material frágil que se quebra facilmente em milhares de pedaços. Agora imagine,
Um inventor traz ao imperador romano Tibério, que governou no século I, uma xícara feita de um material que se parece com vidro, mas possui uma flexibilidade incrível e propriedades inquebráveis. Segundo a lenda, o inventor jogou a xícara no chão e ela não quebrou, apenas amassou. Então, ele a endireitou facilmente, devolvendo-a à sua forma original. Esta história parece a descrição de um polímero moderno, mas se passa há quase 2000 anos. Tais propriedades do material milagroso poderiam ter virado o mundo de cabeça para baixo, revolucionando a produção de louças, janelas e joias. Teria sido incrivelmente valioso, superando até mesmo o ouro e a prata em praticidade. Mas, em vez de ser recebido com entusiasmo e implementado na produção, o inventor foi executado, e seu segredo, se é que realmente existia, foi destruído. Por que o imperador Tibério tomou uma decisão tão cruel? Segundo Plínio, seus motivos eram puramente econômicos. O imperador, sendo um governante pragmático, estava com medo. Ele temia que, se um material como o vidro flexível e inquebrável se tornasse disponível, desvalorizasse o ouro e a prata, minasse a economia do Império Romano baseada em metais preciosos e levasse ao caos. Imagine um mundo onde bens de luxo, símbolos de status, de repente se tornassem baratos e acessíveis a todos. Isso poderia destruir a ordem estabelecida. Tibério também pode ter desejado manter o monopólio do luxo e o controle sobre o comércio que lhe davam poder. É claro que a falta de evidências arqueológicas de vidro flexível levanta dúvidas entre muitos cientistas modernos. Nenhum fragmento desse material foi encontrado até hoje. Isso deu origem a muitas teorias sobre a composição dessa substância misteriosa. Talvez fosse um tipo especial de vidro borosilicato, mais resistente a tensões térmicas e mecânicas do que o vidro de sódio comum. Ou era algum tipo de material composto, que combinava vidro com outros elementos, o que lhe conferia propriedades incomuns. Alguns até sugerem que poderia ter sido um tipo antigo de polímero ou algum tipo de liga cuja aparência era enganosa. Esta lenda, embora não comprovada, tem um profundo significado filosófico. Ela nos lembra de como, com frequência, interesses políticos e econômicos podem atrapalhar o progresso científico e tecnológico. Às vezes, as maiores invenções não são desenvolvidas não por falta de conhecimento, mas por medo das mudanças que podem trazer. O sonho da humanidade por um vidro inquebrável e eterno perdura até hoje, e a tecnologia moderna só agora começa a se aproximar do que talvez estivesse disponível aos antigos. Deixe que esta imagem de uma tigela frágil, porém incrivelmente resistente, se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de maravilhas perdidas e medos humanos o leve a um mundo de sono sereno, onde os sussurros dos séculos se fundem com sua respiração. Deixamos o mundo dos materiais misteriosos e passamos para mecanismos que impressionam pela sua complexidade e parecem completamente impensáveis para a época. Nosso próximo mergulho nos leva ao fundo do mar Mediterrâneo, às margens da ilha grega de Anticítera, onde, no início do século XX, por volta de 1901, ocorreu uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes de todos os tempos. Imagine mergulhadores gregos em busca de esponjas, mergulhando nas profundezas e encontrando um naufrágio romano do século I a.C. Entre os destroços e artefatos cobertos por sedimentos marinhos, eles descobrem um estranho objeto de bronze, que inicialmente parecia ser apenas um pedaço de pedra ou madeira corroída.
Ninguém poderia imaginar que dentro desse objeto discreto havia um dispositivo mecânico altamente complexo que mudaria nossa compreensão das capacidades tecnológicas dos antigos gregos. Somente décadas depois, por meio do trabalho árduo de cientistas e do uso de tecnologia de ponta como raios-x e tomografias computadorizadas, o segredo do mecanismo de Anticítera foi revelado. Trata-se de um conjunto incrivelmente complexo de mais de 30 engrenagens de bronze que antes ficavam alojadas em uma caixa de madeira medindo aproximadamente 30 por 18 por 10 centímetros, comparável a um livro grande. O mecanismo era essencialmente um computador analógico da época, projetado para cálculos astronômicos. Suas funções eram impressionantes. Podia prever as posições do Sol e da Lua no céu, mostrar as fases da Lua e calcular eclipses solares e lunares. Além disso, seus mostradores exibiam diversos calendários, incluindo os calendários locais egípcio e grego. Alguns pesquisadores acreditam até que ele podia rastrear os movimentos dos planetas conhecidos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também possuía um calendário esportivo que previa as datas dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e de outros grandes eventos esportivos. O nível de sofisticação desse mecanismo está mais de 1000 anos à frente de seu tempo. Nada parecido foi criado até o século XVIII, quando surgiu o primeiro relógio mecânico complexo. Essa descoberta forçou historiadores e cientistas a reconsiderarem suas ideias sobre as capacidades tecnológicas do mundo antigo. Se tal mecanismo foi criado, significa que havia uma tradição desenvolvida de engenharia de precisão e profundo conhecimento astronômico que desconhecíamos anteriormente. A questão permanece: quem poderia ter criado esta maravilha? Possíveis autores incluem mentes brilhantes como Arquimedes, o lendário matemático e inventor que viveu no século III a.C., ou Posidônio, um filósofo e astrônomo de Rhodes, conhecido por seu conhecimento de mecânica. Talvez tenha sido obra de um grupo inteiro de talentosos cientistas e artesãos alexandrinos cujos nomes permanecem desconhecidos. Então, por que esse mecanismo incrível foi tão único e esquecido? Talvez tenha sido uma peça única, um protótipo ou modelo de demonstração que nunca foi amplamente utilizado. Talvez a queda do Império Romano tenha levado ao declínio da ciência e do artesanato sofisticados, e os princípios que sustentavam sua criação tenham se perdido. O mundo entrou em um período em que máquinas tão complexas não eram mais procuradas, ou simplesmente não havia artesãos suficientes para reproduzi-las. A importância do mecanismo de Anticítera para a ciência moderna é enorme. Ele serve como um poderoso lembrete de que civilizações antigas eram capazes de conquistas tecnológicas muito mais sofisticadas do que acreditamos. Ele desafia nossas suposições sobre a linearidade do progresso e abre novos horizontes para o estudo do conhecimento perdido. Deixe que esta imagem de um complexo dispositivo de bronze, girando lentamente suas engrenagens nas profundezas do tempo, se dissolva em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de um computador antigo, encontrado nas profundezas do mar, o leve a um mundo de sono sereno, onde os sussurros dos séculos se fundem com sua respiração. Do complexo computador mecânico, passamos para princípios que poderiam ter mudado o mundo, mas que permanecem meras curiosidades. Nossa próxima descoberta diz respeito a Heron de Alexandria, um grande engenheiro e matemático que viveu no século I d.C. Este cientista incrível, que trabalhou no maior centro intelectual da antiguidade, Alexandria, no Egito, foi o autor de muitas invenções, muitas das quais estavam milhares de anos à frente de seu tempo. Imagine uma pequena esfera suspensa de forma que possa girar livremente. Dessa esfera emergem dois tubos curvos apontando em direções opostas.
Abaixo da esfera há um caldeirão com água fervente. À medida que a água ferve, o vapor sobe para dentro da esfera e sai pelos tubos, criando um jato de impulso que faz a esfera girar rapidamente. Esse dispositivo, conhecido como eolípila, nada mais é do que um protótipo de uma turbina a vapor. Heron o descreveu em sua obra Pneumática. A eolípila não foi a única invenção impressionante de Heron. Ele também projetou portas automáticas para templos que se abriam com a ajuda de vapor e contrapesos quando um fogo era aceso no altar. Ele criou mecanismos para apresentações teatrais que imitavam os movimentos de figuras ou sons. Suas invenções incluíam até mesmo um órgão de sopro que usava a energia do vento para produzir música, e vários dispositivos que funcionavam com ar comprimido ou água. Heron foi um pioneiro no campo da automação, e suas obras demonstram um profundo conhecimento das leis da física. Então, por que uma invenção tão revolucionária como a máquina a vapor não se desenvolveu na antiguidade? Há várias razões para isso. Primeiro, não havia necessidade econômica de produção em massa. No mundo antigo, especialmente no Império Romano, a principal força motriz da produção era o trabalho escravo. A mão de obra barata e em grande quantidade tornava a mecanização desnecessária ou economicamente não lucrativa. Não havia incentivo para criar máquinas complexas que pudessem substituir o trabalho manual. Em segundo lugar, a baixa eficiência da eolípila como dispositivo prático. Era mais um brinquedo ou uma demonstração dos princípios da propulsão a jato e do vapor do que um motor potente. Seu projeto não se destinava a trabalhos sérios, como acionar moinhos ou bombas. Talvez as mentes antigas simplesmente não vissem como essa tecnologia poderia ser ampliada para uso prático. É de tirar o fôlego pensar nesta oportunidade perdida. E se os princípios da máquina a vapor tivessem sido desenvolvidos? O mundo poderia ter passado pela Revolução Industrial 1500 anos antes. A história, como a conhecemos, poderia ter sido completamente diferente. O mundo antigo possuía todo o conhecimento necessário para criar máquinas complexas e compreender os princípios básicos da energia. Mas as condições socioeconômicas não permitiam sua ampla implementação e desenvolvimento. Deixe que esta imagem de uma esfera girando lentamente liberando vapor se dissolva em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de uma invenção antiga que não foi desenvolvida o leve a um mundo de sono sereno, onde os sussurros dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo dos princípios do vapor ainda não utilizados, somos transportados para outro gênio alexandrino que viveu vários séculos antes de Heron. Trata-se de Ctesíbio de Alexandria, que viveu por volta do século III a.C. e é considerado o pai da pneumática e da hidráulica. Suas invenções, embora nem sempre destinadas a uso prático no sentido moderno, demonstram uma compreensão impressionante da mecânica de líquidos e gases. Uma de suas invenções mais notáveis foi o hidráulos, ou órgão da água. Imagine um mundo onde não houvesse bombas elétricas ou compressores potentes e os instrumentos musicais que utilizavam ar normalmente dependessem de bombeamento manual. Ctesíbios encontrou uma solução elegante para criar o fluxo de ar constante e contínuo necessário para produzir o som do órgão. Ele usou água para regular a pressão do ar. O dispositivo consistia em uma bomba que bombeava ar para uma câmara parcialmente cheia de água. À medida que o ar entrava, ele deslocava a água, e a coluna de água, por sua vez, criava uma pressão constante e uniforme sobre o ar, alimentando-o nos tubos do órgão. Assim, o hidráulos produzia um som suave e potente, de qualidade superior a outros instrumentos de sopro da época. Esta invenção demonstrou uma inovação surpreendente para a época.
Ctesíbios desenvolveu sistemas complexos de válvulas que permitiam que o ar fosse redirecionado para diferentes tubos, produzindo diferentes notas. Ele inventou bombas de pistão que eram muito mais eficientes do que os foles primitivos. Seu trabalho antecipou muitos dos princípios que mais tarde formaram a base dos sistemas pneumáticos e hidráulicos, bem como dos instrumentos musicais. Não se tratava apenas da criação de um brinquedo, mas de uma profunda compreensão das leis da física e de sua aplicação prática. Hidráulica. Ganhou popularidade rapidamente. Era amplamente utilizado no Império Romano, sendo um atributo indispensável em espetáculos circenses, produções teatrais, lutas de gladiadores e festivais. Seu som poderoso e único cativava os ouvintes. No entanto, como muitas outras tecnologias complexas da antiguidade, após a queda do Império Romano e durante períodos de declínio da cultura e do artesanato, o conhecimento sobre a criação e manutenção do hidráulo se perdeu. A construção de instrumentos tão complexos exigia artesãos altamente qualificados e acesso a certos materiais, o que se tornou impossível nas condições de fragmentação. No entanto, os princípios estabelecidos por Ctesíbio não desapareceram sem deixar vestígios. Suas obras, ainda que parcialmente, sobreviveram graças a outros autores antigos e suas ideias inspiraram inventores posteriores. O órgão de água, de fato, tornou-se o precursor do órgão pneumático moderno, e sua história nos lembra que mesmo as invenções aparentemente mais divertidas podem conter princípios científicos fundamentais capazes de mudar o mundo. Deixe que esta imagem de um antigo órgão de água, preenchendo o espaço com sons extraordinários, se dissolva lentamente em sua consciência. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história da música da água e do ar o leve a um mundo de sono sereno, onde o sussurro dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo da hidráulica e pneumática antigas, chegamos a uma ideia que parece incrivelmente moderna, mas cujas raízes remontam a tempos remotos. Imagine uma máquina autopropulsada que pudesse se mover sem força visível, sem controle animal ou humano. É um conceito que fascina inventores desde os tempos mais remotos, como exemplificado pelas carruagens autopropulsadas descritas por autores antigos. Nos escritos de engenheiros e mecânicos como Filo de Bizâncio, que viveu no século III a.C., ou o já conhecido Hérão de Alexandria, que viveu no século I d.C., há descrições ou referências a dispositivos capazes de se mover independentemente. Embora não tenham sobrevivido desenhos precisos de carruagens autônomas, no sentido moderno de carro ou trem, essas referências sugerem a existência de mecanismos mais simples, capazes de movimento autônomo. O projeto proposto para tais mecanismos poderia ter sido baseado no uso de engrenagens, cordas, pesos ou até mesmo água. Por exemplo, a versão mais simples poderia ter usado um peso em queda que desenrolava lentamente uma corda conectada aos eixos da carruagem por meio de um sistema de engrenagens. Ou, como em outras invenções de Hérão, poderia ter sido água. A água fluindo de um reservatório teria acionado pás ou engrenagens que, por sua vez, teriam transmitido o movimento às rodas. Tais mecanismos eram provavelmente pequenos em tamanho e destinados à exibição, e não ao transporte de pessoas ou mercadorias. Fontes indicam que tais autômatos poderiam ter sido usados em cerimônias religiosas ou apresentações teatrais. Imagine como num passe de mágica, uma estátua ou uma pequena carroça começava a se mover no templo, criando a impressão de um milagre divino. Isso despertava a imaginação dos espectadores e fortalecia a fé. Talvez alguns desses dispositivos fizessem parte de um complexo sistema mecânico do templo, projetado para criar efeitos impressionantes.
No entanto, assim como no caso da máquina a vapor de Heron, havia uma barreira tecnológica e uma falta de necessidade prática para que tais invenções fossem amplamente desenvolvidas. O mundo antigo não possuía os materiais, nem os métodos de produção em massa, nem os incentivos econômicos para criar máquinas complexas e autônomas. A mão de obra escrava era barata e disponível, e dispositivos mecânicos complexos eram caros para produzir e manter, e sua eficiência era extremamente baixa para as necessidades do mundo real. Portanto, tais invenções permaneceram mais como curiosidades e demonstrações de gênio da engenharia. No entanto, essa ideia demonstra um profundo desejo humano por automação desde os tempos antigos. O desejo de criar um mecanismo que funcionasse sozinho, sem intervenção humana constante, era inerente aos nossos ancestrais. Esse desejo, embora não plenamente realizado na antiguidade, lançou as bases para futuras descobertas científicas e avanços tecnológicos. Deixe que esta imagem de uma carruagem misteriosa e silenciosa se dissolva em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de um antigo piloto automático pouco utilizado o leve a um mundo de sono sereno, onde o sussurro dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo dos dispositivos mecânicos bizarros, somos transportados para as estruturas gigantescas que iluminavam o caminho dos antigos navegadores e serviam como símbolos da grandeza das civilizações. Estamos falando dos faróis do mundo antigo, o ápice do pensamento da engenharia, entre os quais estava, é claro, o lendário Farol de Faros, em Alexandria. Imagine um mundo onde as viagens marítimas eram incrivelmente perigosas e as costas ficavam envoltas em escuridão à noite. Os marinheiros precisavam de pontos de referência confiáveis para evitar naufrágios e encontrar o caminho para os portos. Foi aí que os faróis, estruturas colossais construídas para esse fim, vieram em socorro. O mais famoso deles foi o Farol de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi construído na ilha de Faros, na entrada do porto de Alexandria, no Egito, por volta do século III a.C. Sua altura, segundo várias estimativas, variava entre 120 e 150 metros, o que era impressionante para a época. Imagine um colosso desses elevando-se sobre o mar. Sua construção levou cerca de 20 anos. As soluções de engenharia utilizadas em sua construção eram incrivelmente complexas. O farol foi construído em pedra clara, possivelmente mármore, e consistia em 3 níveis. O nível inferior era quadrado, o do meio octogonal e o superior cilíndrico. No topo, havia uma enorme plataforma de observação onde uma fogueira queimava durante o dia e uma poderosa fonte de luz à noite. As lendas dizem que dentro do farol havia mecanismos complexos para elevar combustível e talvez até mesmo um sistema de espelhos ou lentes que aumentavam significativamente a luz, tornando-a visível a uma distância de até 50 quilômetros. Imagine esse poderoso feixe de luz perfurando a escuridão da noite, mostrando o caminho para navios perdidos. O Farol de Faros não foi o único, embora tenha sido o mais famoso. Outras civilizações antigas também construíram faróis, embora menos grandiosos, como os de Rhodes e da Sicília. Essas estruturas desempenharam um papel crucial no desenvolvimento do comércio marítimo e na segurança da navegação. Permitiam que os navios atracassem em segurança nos portos à noite ou com mau tempo, o que reduzia significativamente o número de naufrágios e contribuía para a prosperidade do comércio. Então, por que essas maravilhas tecnológicas desapareceram? As principais razões foram desastres naturais, como terremotos, que destruíram gradualmente essas estruturas gigantescas ao longo dos séculos.
O farol de Faros foi severamente danificado por vários terremotos no século XIV e finalmente destruído. Além disso, a falta de manutenção constante e as guerras também contribuíram para seu esquecimento. Com o tempo, o conhecimento sobre a construção e o funcionamento desses sistemas reflexivos de grande porte se perdeu, e somente muito mais tarde, na Idade Média e nos tempos modernos, a humanidade retornou à construção de faróis complexos. A importância dos faróis antigos é difícil de exagerar. Eles eram símbolos de progresso, segurança e poder, demonstrando a capacidade do homem de vencer os elementos e iluminar o caminho para o desconhecido. Seu desaparecimento nos lembra da fragilidade da conquista humana diante da natureza e do tempo. Deixe que esta imagem de uma luz poderosa cortando o mar noturno se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de faróis antigos que iluminaram o caminho e desapareceram no tempo o leve a um mundo de sono sereno, onde os sussurros dos séculos se fundem com sua respiração. Do mundo dos faróis grandiosos, somos transportados para o Oriente, para o Japão antigo, para a era conhecida como período Kofun. Este período, de aproximadamente 250 a 538 DC, foi o da formação dos primeiros estados nas ilhas japonesas. Deixou para trás não apenas enormes montes de terra, Kofun, que serviam como jazigos para a nobreza, mas também os mistérios das incríveis habilidades de metalurgia. Imagine um guerreiro daquela época, vestido com uma armadura e empunhando uma espada. Essas espadas e armaduras, encontradas em tumbas Kofun, demonstram a qualidade impressionante da chapa de metal. O metal era tão fino e forte e as lâminas tão afiadas que pesquisadores modernos ainda debatem os métodos que permitiram aos antigos ferreiros japoneses alcançar tamanha perfeição. O segredo pode ter estado em uma técnica especial de afiação, ou em retificação e afiação de precisão, ou em métodos exclusivos de têmpera e tratamento de superfície. Imagine um ferreiro aquecendo e martelando repetidamente o metal para obter a distribuição perfeita de carbono. E então, usando líquidos secretos ou métodos de resfriamento para temperá-lo, conferindo ao metal uma dureza incrível, mantendo a flexibilidade. Eles também podem ter usado abrasivos específicos para o acabamento, o que lhes permitiu criar um fio perfeitamente liso e afiado. Alguns pesquisadores sugerem que rituais e crenças místicas podem ter sido incorporados a esses processos, conferindo à arma não apenas poder físico, mas também espiritual. Essas técnicas de metalurgia eram o auge do artesanato em sua época. As espadas feitas com essa tecnologia tinham poder de corte e durabilidade excepcionais, tornando as armas formidáveis nas mãos de guerreiros. Então, por que essa tecnologia altamente desenvolvida foi esquecida? Os motivos podem ser diferentes. Talvez com o advento do budismo e a crescente influência cultural da China e da Coreia nos séculos seguintes, algumas das antigas tradições artesanais e escolas de ferraria tenham desaparecido gradualmente ou se transformado. Talvez a demanda por armas e armaduras tenha mudado. Ou talvez os segredos da produção tenham sido transmitidos em círculos familiares restritos e se perdidos devido a guerras, doenças ou falta de sucessores. Metalúrgicos e ferreiros modernos, estudando os artefatos do período Kofun, tentam desvendar o segredo dos antigos mestres japoneses. Eles analisam a composição química do metal e sua microestrutura, tentando reproduzir as condições e os processos que poderiam levar à criação de um material tão incrível. No entanto, a reprodução completa de todas as propriedades de produtos antigos ainda permanece um desafio.
Esta história nos lembra quão frágil o conhecimento pode ser quando transmitido de geração em geração, e quão facilmente ele pode desaparecer sem a continuidade da prática e do aprendizado. Na quietude da noite, imagine as antigas forjas onde essas lâminas lendárias eram criadas à luz do fogo. Deixe que a imagem de uma lâmina reluzente e perfeitamente afiada se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história do antigo artesanato japonês, perdido no tempo, o leve a um mundo de sono sereno, onde os sussurros dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo das misteriosas lâminas japonesas, somos transportados para um dos lugares mais vibrantes e antigos da Terra, o Egito Antigo. Imagine templos majestosos e câmaras funerárias decoradas com afrescos incrivelmente vívidos e brilhantes. O que é especialmente impressionante é que essas tintas, aplicadas à pedra há milhares de anos, mantiveram seu frescor e brilho originais até hoje, apesar do sol escaldante do deserto e da umidade secular dos túmulos. Este é um mistério que ainda desperta admiração e questionamento entre químicos e restauradores modernos. Imagine-se em uma dessas tumbas, onde cenas da vida de faraós, deuses e da vida após a morte ganham vida nas paredes. Você vê o azul profundo, simbolizando o céu e a divindade, o vermelho vivo, denotando vida e sangue, o amarelo ensolarado e o verde calmante. Esses pigmentos foram obtidos de minerais naturais, lápis-lazuli para o azul, malaquita para o verde, ocre para o amarelo, hematita para o vermelho. Mas o pó mineral em si não adere à parede. O principal mistério reside nos ligantes e nas técnicas de aplicação, que garantiram uma durabilidade tão fenomenal. Um dos pigmentos mais famosos e marcantes era o chamado azul egípcio, um pigmento artificial considerado um dos primeiros pigmentos sintéticos da história. Era obtido pelo aquecimento de uma mistura de areia de quartzo, cobre ou minério de cobre, cal e álcali a altas temperaturas, aproximadamente de 800 a 1000 graus Celsius. O resultado era uma frita azul, que era então moída até virar pó. Esse pigmento não só tinha uma bela cor, como também era extremamente resistente à luz e à umidade. Além das próprias formulações de pigmentos, os antigos egípcios provavelmente utilizavam técnicas sofisticadas de preparação e aplicação de superfícies. As paredes podiam ser revestidas com uma fina camada de primer, talvez à base de gesso ou cal, que criavam uma base ideal para a tinta. Os aglutinantes de pigmentos podiam incluir clara de ovo, cola animal, gomas ou resinas, que forneciam uma forte ligação à superfície e protegiam a cor. Suas técnicas permitiam que as tintas resistissem a milênios de exposição ambiental, mantendo-se notavelmente vibrantes. Então, por que esse segredo se perdeu? Após o declínio do Egito Antigo e a mudança de eras culturais e políticas, a chegada dos gregos, romanos e posteriormente de outros povos, as tradições e o conhecimento dos artesãos egípcios desapareceram gradualmente. Os métodos transmitidos de geração em geração nem sempre foram escritos, e com o desaparecimento das escolas e oficinas dos templos, os segredos se dissolveram na história. Talvez as preferências por materiais tenham se tornado difíceis. Químicos e restauradores modernos em todo o mundo continuam a estudar as tintas egípcias antigas, buscando compreender sua composição e métodos de aplicação. Apesar de toda a nossa tecnologia moderna, reproduzir integralmente a mesma durabilidade e vivacidade dos afrescos egípcios antigos continua sendo um desafio. Isso nos lembra que os antigos mestres possuíam um conhecimento profundo que estamos apenas começando a redescobrir. Deixe que esta imagem de cores brilhantes e eternas decorando templos antigos se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve.
Deixe que esta história sobre o mistério de pigmentos antigos, perdidos no tempo, o leve a um mundo de sono sereno, onde o sussurro dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo dos requintados pigmentos antigos, somos transportados para uma das categorias mais impressionantes e misteriosas de estruturas antigas, os dólmens e as estruturas megalíticas. Essas gigantescas estruturas de pedra, espalhadas por todo o mundo, da Europa à Ásia, da África à África, desafiam nossa compreensão das capacidades tecnológicas dos povos antigos. Imagine Stonehenge, na Inglaterra, onde pedras enormes, algumas pesando até 45 toneladas, foram movidas por dezenas de quilômetros e colocadas na vertical em um círculo complexo. Ou as pedras de Karnak, na França, onde milhares de menires se enfileiram. E inúmeros dólmens, estruturas feitas de várias pedras verticais, encimadas por uma ou mais lajes horizontais que serviam como câmaras funerárias ou rituais. Essas estruturas foram construídas entre 5.000 e 3.000 a.C., quando não havia rodas como as conhecemos, nem animais de tração em número suficiente e certamente não havia guindastes ou equipamentos pesados de construção. O principal problema com a logística desses megálitos é como os povos antigos, usando apenas ferramentas primitivas, conseguiam mover e instalar essas pedras de várias toneladas por vastas distâncias e erguê-las a alturas de vários metros. Isso exigia organização, coordenação e um profundo conhecimento dos princípios da física. Existem várias teorias sobre a construção. As mais comuns envolvem o uso de rampas inclinadas, que foram construídas gradualmente à medida que a pedra era levantada. Imagine milhares de pessoas arrastando manualmente uma pedra enorme por uma rampa dessas, usando cordas e rolos de madeira. Ou pode ter havido sistemas de alavancas que levantavam e moviam as pedras lentamente. Algumas teorias incluem o uso de água, por exemplo, para criar superfícies escorregadias ou até mesmo transporte flutuante através de canais. No entanto, mesmo os métodos mais simples exigiam uma enorme quantidade de recursos humanos e um longo tempo. Simbolismo e propósito. Esses megálitos também continuam sendo objeto de acalorado debate. Muitos deles, especialmente cromeleques como Stonehenge, são considerados observatórios astronômicos, orientados para os solstícios e equinócios. Outros serviam claramente como câmaras funerárias para nobres, enquanto outros eram locais rituais para cerimônias e cultos. Eram centros de vida e morte, locais de poder e conexão com os ciclos cósmicos. Perda de conhecimento. A construção de megálitos ocorreu com o desaparecimento ou a transformação das culturas que os construíram. Talvez os segredos tenham sido transmitidos em círculos restritos de sacerdotes ou chefes, e após sua partida, esses métodos foram esquecidos. Mudanças climáticas, a chegada de novos povos, o desenvolvimento de novas tecnologias e religiões, tudo isso pode ter contribuído para o esquecimento das antigas práticas de construção. Cientistas e entusiastas modernos realizam experimentos tentando reproduzir os métodos de construção de megálitos e a cada vez se convencem da complexidade dessa tarefa. Isso nos deixa ainda mais impressionados com os povos antigos que, aparentemente com as próprias mãos, criaram estruturas que desafiam os séculos. Deixe que esta imagem de pedras enormes e misteriosas em pé ao vento se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história sobre os mistérios de levantar pedras enormes o leve a um mundo de sono sereno, onde o sussurro dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo dos dólmens misteriosos e das questões sobre o movimento de pedras gigantes, passamos para uma hipótese ainda mais revolucionária, porém controversa. Ela sugere que algumas das estruturas pré-históricas mais monumentais podem ter sido criadas não pelo levantamento e erguimento de blocos enormes, mas pelo uso de algum tipo de cimento esquecido,
ou geopolímero. Imagine que as pedras usadas para construir partes das pirâmides egípcias ou das estruturas megalíticas sul-americanas, por exemplo, não foram efetivamente extraídas de pedreiras, mas sim moldadas no local, assim como moldamos concreto hoje. Essa teoria ousada, ativamente promovida pelo estudioso francês Joseph Davidovits desde o final do século XX, desafia a sabedoria convencional sobre arqueologia. O que é um geopolímero? São materiais que podem ser criados a partir de minerais naturais, como argila, calcário ou cinzas, por meio da reação química com soluções alcalinas. Essa reação produz um material duro, semelhante a uma rocha, que é essencialmente pedra sintética. Se os povos antigos soubessem como misturar certos tipos de brita com água e ligantes, poderiam despejar essa mistura em formas, permitindo que ela endurecesse e formasse blocos com o formato e o tamanho desejado no próprio local. Existem várias evidências que sustentam essa hipótese, embora ainda sejam acaloradamente debatidas na comunidade científica. Por exemplo, alguns pesquisadores apontam para a microestrutura de pedras individuais em estruturas antigas, que acreditam ser diferente da pedra natural, e apresentar sinais de endurecimento artificial, como a presença de bolhas de ar ou inclusões orgânicas. Às vezes, também apontam para a ausência de vestígios óbvios de processamento de ferramentas em algumas superfícies, bem como blocos perfeitamente encaixados, mas de formato irregular, que pareceriam impossíveis de cortar ou transportar. No entanto, é importante notar que essa teoria é altamente controversa entre arqueólogos e geólogos. Muitos cientistas acreditam que a maioria das evidências aponta para métodos tradicionais de construção, como corte, transporte e elevação de pedras. Eles ressaltam que a teoria do geopolímero não explica todos os aspectos da construção e que as anomalias encontradas podem ser explicadas por processos naturais ou métodos de processamento antigos que ainda não compreendemos completamente. No entanto, se a teoria estiver, mesmo que parcialmente correta, ela poderá mudar radicalmente nossa compreensão das técnicas de construção antigas. Demonstraria que nossos ancestrais possuíam conhecimento da química dos materiais que estamos apenas começando a redescobrir. Seria uma abordagem totalmente diferente para a construção, permitindo a criação de estruturas monumentais, com menos esforço físico, utilizando o que é essencialmente uma forma de fundição em pedra. Deixe que esta imagem de construtores antigos, talvez não apenas levantando, mas também fundindo suas pedras gigantes, se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de cimento esquecido e os segredos das construções pré-históricas o levem a um mundo de sono sereno, onde o sussurro dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo dos mistérios materiais associados à pedra e seu processamento, somos transportados para uma forma ainda mais sutil e elusiva de conhecimento ancestral, a arquitetura acústica de templos antigos. Imagine que as paredes de uma estrutura aparentemente comum pudessem transformar o som de tal forma que se tornasse místico, quase sobrenatural. Essa característica impressionante foi observada em muitas estruturas antigas ao redor do mundo, desde santuários subterrâneos em Malta, como o hipogeu de Halsafliene, até algumas pirâmides maias na América Central e até mesmo antigos túmulos na Irlanda. Nesses locais, o som se comportava de maneira completamente incomum. Sussurros podiam ser ouvidos a grandes distâncias, sons individuais ressoavam, criando um zumbido profundo, ou, inversamente, certas frequências eram completamente absorvidas. Imagine um padre proferindo uma palavra ou entoando um mantra na penumbra de um templo antigo. E esse som, em vez de simplesmente se dissipar, começa a ressoar com o próprio ambiente, amplificando-se, retornando como um eco, criando a sensação de que o próprio espaço vibra em sincronia com a voz. O propósito de criar tais efeitos era provavelmente profundamente religioso e ritualístico.
Era um meio poderoso de influenciar os paroquianos, uma maneira de criar o efeito da presença do poder divino, de fortalecer orações e cerimônias. Talvez, com a ajuda desses truques acústicos, os padres pudessem criar a ilusão da voz dos deuses ou do zumbido sagrado, que mergulhava as pessoas em um estado de transe. Os métodos pelos quais os arquitetos antigos alcançavam esses efeitos ainda não são totalmente compreendidos. Eles provavelmente utilizavam um profundo conhecimento da forma do cômodo, seu volume, a altura dos tetos e os materiais com os quais as paredes e os pisos eram construídos. Certas curvas das paredes, a disposição dos nichos, o uso de pedras com propriedades diferentes, tudo isso pode ter sido parte de uma abordagem complexa para o controle do som. Infelizmente, praticamente não existem fontes escritas sobre esses princípios arquitetônicos, o que os torna ainda mais difíceis de decifrar. O conhecimento era provavelmente transmitido oralmente, de mestre para aprendiz, e fazia parte de uma tradição sagrada ou artesanal. Razões para o esquecimento. Esta ciência acústica tem suas raízes na mudança de práticas religiosas, na destruição de muitos edifícios antigos e na perda das próprias tradições arquitetônicas. Com o tempo, à medida que culturas antigas declinavam e novas as substituíam, esse conhecimento sutil e sutil pode ter sido simplesmente esquecido ou perdido. Pesquisadores modernos, utilizando modelagem e medições acústicas, buscam recriar e compreender os princípios por trás desses antigos efeitos sonoros. Isso não só nos permite obter uma visão mais aprofundada do mundo dos rituais ancestrais, como também inspira arquitetos modernos a criar espaços com propriedades acústicas únicas. Deixe que esta imagem de sons ressoando paredes antigas se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de sons de templos antigos, perdidos no templo, o leve a um mundo de sono sereno, onde os sussurros dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo dos mistérios acústicos invisíveis, passamos para evidências físicas de precisão impressionante que ainda intrigam engenheiros e arqueólogos modernos. Estamos falando de antigas máquinas de corte de pedras, métodos que permitiam aos nossos ancestrais criar superfícies perfeitamente planas, ângulos retos e cortes precisos em pedras, como se estivessem usando cortadores a laser modernos. Imagine blocos de basalto ou granito encontrados no Egito, ou as pedras incrivelmente bem encaixadas do Peru e da Bolívia. Algumas dessas pedras têm superfícies perfeitamente lisas e ângulos retos que não podem ser explicados pelo uso de ferramentas primitivas de cobre ou bronze. Parece que serras ou brocas gigantes cortam as rochas mais duras com incrível precisão, deixando para trás cortes suaves e polidos. Às vezes, esses cortes podem ser vistos com os mais finos sulcos paralelos, o que pode indicar o uso de uma ferramenta rotativa, semelhante a uma serra circular moderna. A arqueologia tradicional envolve o uso de serras de cobre com abrasivos como areia de quartzo. Imagine uma longa placa de cobre que era cravada na pedra, adicionando constantemente um abrasivo duro entre ela e a pedra. Ou tubos de perfuração que, novamente usando um abrasivo, perfuravam furos cilíndricos. No entanto, a eficácia desses métodos na criação de obras tão grandes e precisas tem sido debatida há milhares de anos. Alcançar tal precisão exigiria ferramentas que não sobreviveram ou métodos que não podemos replicar completamente. Isso dá origem à hipótese sobre o possível uso de tecnologias desconhecidas. Será que os antigos egípcios e incas possuíam o segredo de ligas mais duras, capazes de cortar granito, ou usavam métodos especiais que ainda não compreendemos?
Alguns até sugerem o uso de métodos desconhecidos relacionados a ultrassom ou outras formas de energia que poderiam amolecer a pedra ou torná-la mais maleável para processamento. Embora tais ideias sejam frequentemente consideradas fantasia, elas surgem devido à precisão inexplicável que vemos em artefatos antigos. Um dos mistérios mais famosos é a alvenaria poligonal da América do Sul, como o Sacsayhuamán ou Machu Picchu. Aqui, pedras enormes e irregulares são encaixadas com uma precisão tão incrível que é impossível inserir até mesmo uma lâmina de faca entre elas, e tudo isso sem o uso de argamassa. Isso requer não apenas um corte perfeito, mas também o encaixe mais preciso de cada pedra à sua vizinha. Essas obras em pedra perfeitamente executadas são testemunhas silenciosas de um conhecimento perdido. Elas desafiam nossas ideias sobre as capacidades dos povos antigos e nos fazem questionar quantos segredos tecnológicos ainda estão ocultos nas profundezas da história. Talvez nossos ancestrais tivessem um conhecimento que ultrapassasse o nosso em certas áreas, e estamos apenas começando a perceber isso. Deixe que esta imagem de cortes de pedra perfeitamente uniformes, guardando os mistérios de séculos, se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de precisão que suscita questionamentos o leve a um mundo de sono sereno, onde o sussurro de séculos se funde com sua respiração. Do mundo da incrível precisão do corte de pedras, somos transportados para outra área não menos misteriosa do conhecimento antigo: o uso de espelhos e lentes. Imagine um mundo onde não existissem telescópios ou microscópios, mas sim dispositivos ópticos capazes de criar verdadeiros milagres, quase além da realidade. Uma das histórias mais famosas e talvez míticas sobre óptica antiga é a lenda de Arquimedes, o grande matemático, físico e engenheiro grego que viveu no século III a.C. Segundo a lenda, durante o cerco de sua cidade natal, Siracusa, pela marinha romana, Arquimedes criou espelhos flamejantes. Segundo uma versão, estes eram enormes escudos polidos ou espelhos côncavos que, concentrando os raios solares, podiam incendiar navios romanos à distância. Imagine a cena, navios inimigos se aproximando e, sob a influência de uma força invisível, explodindo em chamas brilhantes. Embora os cientistas modernos contestem a viabilidade prática de um dispositivo tão grande, essa lenda fala da crença na existência de poderosos instrumentos ópticos. No entanto, achados arqueológicos confirmam que lentes existiam na antiguidade. Por exemplo, lentes feitas de cristal de rocha ou vidro foram encontradas em tumbas romanas antigas e podem ter sido usadas para diversos fins. Podem ter sido lupas primitivas para ampliar pequenos detalhes, o que ajudava joalheiros ou escribas. Ou poderiam ter sido usadas para acender uma fogueira concentrando os raios solares, o que era muito mais conveniente do que esfregar gravetos. Imagine poder acender uma fogueira facilmente a qualquer momento usando apenas a luz do sol e um pedaço de vidro polido. Há também uma teoria de que espelhos e lentes podem ter sido usados em templos antigos para criar efeitos especiais. Eles podem ter sido usados para iluminar salas profundas e escuras, onde a luz do dia não alcançava, ou para criar ilusões, refletindo imagens ou luz em determinados lugares. Isso pode ter feito parte de rituais projetados para surpreender e impressionar os adoradores, criando uma atmosfera de mistério e intervenção divina. Então, por que as tecnologias para a fabricação e produção em massa de instrumentos ópticos de alta qualidade se perderam por séculos? Há várias razões. Talvez o conhecimento fosse altamente especializado e transmitido a círculos muito limitados de artesãos ou cientistas.
Com a queda de grandes impérios e o declínio de centros científicos como Alexandria, grande parte desse conhecimento simplesmente desapareceu. Além disso, a criação de lentes e espelhos de alta qualidade exigia um alto nível de habilidade no processamento de materiais e um conhecimento de óptica, o que era difícil de manter sem prática e exigência constantes. Tentativas modernas de recriar os espelhos de Arquimedes ainda não foram completamente bem-sucedidas na escala descrita pela lenda, mas as descobertas de lentes antigas confirmam que nossos ancestrais possuíam um conhecimento muito mais avançado de óptica do que estamos acostumados a imaginar. Esses objetos são pequenas janelas para o mundo da engenharia e da fantasia antigas, lembrando-nos da eterna busca do homem por compreender e controlar a luz. Deixe que esta imagem de espelhos e lentes brilhantes, captando a luz do sol em raios misteriosos, se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história da ótica da fantasia, perdida no tempo, o leve a um mundo de sono sereno, onde os sussurros dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo da óptica antiga e dos mistérios da luz, descemos ainda mais fundo no subsolo, para o mundo dos antigos mineradores. Imagine que há milhares de anos, muito antes da invenção das máquinas a vapor e da eletricidade, as pessoas já penetravam em profundezas incríveis em busca de metais e minerais preciosos. Não eram apenas minas, mas cidades subterrâneas inteiras de trabalho, cuja escala é impressionante. Considere, por exemplo, as antigas minas de cobre, em locais como Ain Tima, na atual Jordânia, ou as minas de cobre e ouro no Antigo Egito e na Núbia, que já mencionamos. A mineração de cobre, assim como de outros metais como ouro, prata e estanho, teve início no Neolítico e atingiu proporções enormes nas idades do bronze e do ferro. Algumas minas antigas atingiram dezenas ou mesmo centenas de metros de profundidade. Imagine o esforço necessário para criar tais obras, para combater desmoronamentos e para fornecer ventilação e iluminação. Métodos de extração eram, é claro, primitivos para os padrões modernos, mas surpreendentemente eficazes. Um dos principais métodos para rachar rocha dura era o uso do fogo. Os trabalhadores acendiam uma fogueira diretamente ao lado da rocha e a resfriavam rapidamente com água. A diferença de temperatura fazia a pedra rachar e ela podia ser lascada com martelos de pedra, bronze ou cobre e, mais tarde, picaretas e formões de ferro. Para a iluminação, utilizavam-se lamparinas a óleo ou tochas, que emitiam apenas uma luz fraca, mas permitiam o trabalho em completa escuridão. Sistemas de ventilação também eram primitivas, mas vitais. Algumas minas apresentam evidências de poços verticais e passagens horizontais usados para criar uma tiragem natural que permitia a circulação do ar. Ou foles eram usados para bombear ar fresco. Transportar e içar o minério até a superfície era extremamente trabalhoso. Os trabalhadores usavam cestos, bolsas de couro e talvez guinchos primitivos, todos puxados à mão. Imagine uma cadeia interminável de pessoas transportando cestos de rocha das profundezas para a superfície em condições de poeira, calor e abafamento. Então, por que algumas dessas grandes minas foram abandonadas e esquecidas? Pode haver várias razões. A principal é o esgotamento das reservas de minério em veios específicos. Quando a mineração deixou de ser lucrativa, a mina foi simplesmente abandonada. Mudanças nas tecnologias de mineração e processamento de metais e o surgimento de novos depósitos mais ricos em outras regiões também tiveram um impacto. Com o tempo, essas minas ficaram cobertas de vegetação, ruíram ou foram inundadas, e sua localização foi esquecida. Essas minas antigas são testemunhas silenciosas da incrível tenacidade e engenhosidade de nossos ancestrais, que se dispunham a trabalhar nas condições mais extremas para extrair metais preciosos.
Elas nos lembram do preço que a humanidade pagou por seu progresso e de quão fundo estávamos dispostos a ir nas entranhas da terra em busca de recursos. Deixe que esta imagem de minas antigas, profundas e misteriosas se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de antigos mineiros perdida no tempo o leve ao mundo de sono sereno, onde o sussurro dos séculos se funde com sua respiração. Das profundezas de minas antigas, subimos até uma das descobertas mais intrigantes e controversas, que pode indicar que povos antigos talvez tivessem conhecimento de eletricidade. A chamada Bateria de Bagdá. Imagine uma expedição arqueológica nos arredores de Bagdá, a capital do atual Iraque, em 1936. Durante as escavações, um artefato bastante incomum foi descoberto. Um pequeno vaso de barro com cerca de 14 centímetros de altura. Dentro desse vaso havia um cilindro de cobre, e dentro do cilindro de cobre uma barra de ferro. Tudo isso estava selado com um tampão de asfalto. A descoberta em si era interessante, mas foi o arqueólogo alemão Wilhelm Koning, que estudou o artefato em 1938, que apresentou uma teoria ousada sobre sua funcionalidade. Ele sugeriu que o recipiente poderia ter sido uma antiga bateria galvânica. Se um líquido ácido, como vinagre, suco de limão ou vinho, fosse despejado no recipiente, ocorreria uma reação eletroquímica entre o cilindro de cobre e a barra de ferro, capaz de gerar uma pequena voltagem elétrica. Experimentos subsequentes com réplicas dessa bateria mostraram que ela era de fato capaz de produzir de 0,8 a 2 volts de corrente elétrica. A questão principal é: para que os povos antigos poderiam ter usado tal dispositivo se fosse realmente uma bateria? Existem várias teorias. Uma das mais populares é a galvanização, que é o processo de revestir um metal com outro metal mais valioso, como ouro ou prata. Imagine como seria possível criar a ilusão de um objeto de ouro usando apenas a camada mais fina do metal precioso. Outras teorias sugerem uso médico, como alívio da dor por meio de estimulação elétrica, ou uso decorativo, talvez para dar brilho a estátuas ou joias. No entanto, como acontece com muitas outras tecnologias misteriosas, a falta de uso generalizado dessa bateria continua sendo um obstáculo à sua aceitação como evidência da eletricidade antiga. Se os antigos conheciam a eletricidade, por que não há outra evidência mais evidente de seu uso em suas vidas cotidianas ou em projetos de grande escala? Por que outras baterias mais potentes ou numerosas não foram encontradas? Isso gerou debate entre estudiosos, com muitos considerando a bateria de Bagdá simplesmente um recipiente para armazenar pergaminhos, em vez de uma fonte de eletricidade. No entanto, o mistério do conhecimento perdido permanece. Talvez tenha sido apenas um experimento isolado que nunca foi desenvolvido. Ou talvez tenha sido um conhecimento deliberadamente escondido e usado em círculos muito restritos, por exemplo, por sacerdotes para criar milagres. A história da bateria de Bagdá nos faz refletir sobre o quanto ainda não sabemos sobre as conquistas tecnológicas de civilizações antigas e que mesmo as suposições mais inacreditáveis podem ter uma base real. Deixe que esta imagem de um recipiente de barro contendo um possível eco de eletricidade ancestral se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história sobre os mistérios de baterias antigas, perdidas no tempo, o leve a um mundo de sono sereno, onde o sussurro dos séculos se funde com sua respiração. Do mundo das possíveis descobertas elétricas, passamos aos sistemas de engenharia vitais, mas muitas vezes invisíveis, sem os quais a existência de grandes cidades é impensável. Estamos falando dos mistérios do abastecimento de água e esgoto antigos, cuja complexidade e escala às vezes excedem muitos sistemas modernos. Imagine uma cidade antiga com milhares, até centenas de milhares de pessoas.
Para manter tal metrópole viva, seriam necessárias quantidades colossais de água limpa, além de um sistema eficiente de descarte de resíduos. Civilizações antigas, como o Império Romano, culturas pré-colombianas nas Américas e até mesmo algumas cidades do Oriente Médio, criaram soluções de engenharia incríveis para esses problemas. Tomemos como exemplo o Império Romano. Seus aquedutos, que já mencionamos, levavam milhões de litros de água limpa para as cidades, abastecendo fontes, banhos e residências. Mas não menos impressionantes eram seus sistemas de esgoto, como a famosa Cloaca Máxima, a Grande Cloaca de Roma, construída no século VI a.C. Esse sistema de túneis e canais subterrâneos coletava águas residuais de toda a cidade e as desviava para o rio Tibre. Imagine esses enormes túneis revestidos de pedra ou tijolos correndo sob as ruas de Roma, fornecendo saneamento e prevenindo epidemias. Eles eram tão bem construídos que partes deles ainda estão em uso hoje. Outras partes do mundo também possuíam sistemas avançados. Em Mohenjo-Daro, uma cidade arapeana no Vale do Indo, terceiro milênio antes de Cristo, cada casa tinha seu próprio banheiro e vaso sanitário, conectados a um complexo sistema de esgoto que passava por baixo das ruas. Algumas cidades maias e astecas também possuíam sistemas de água sofisticados, incluindo aquedutos, reservatórios e canais. Soluções de engenharia. A engenhosidade desses sistemas era impressionante. Utilizavam a gravidade para drenar a água, construíam canais estanques e criavam sistemas complexos de bacias de decantação e filtros para purificar a água. Alguns métodos permitiam até mesmo coletar água da chuva e armazená-la para períodos de seca. Esses sistemas exigiam amplo conhecimento de hidráulica, topografia e construção. Por que esse conhecimento avançado foi perdido ou deteriorado? Com a queda do Império Romano e de outras grandes civilizações, as autoridades centralizadas capazes de manter e reparar sistemas tão complexos e caros desapareceram. O conhecimento sobre como construir e manter essas infraestruturas gigantescas foi esquecido ou fragmentado. Na Europa, por exemplo, após o colapso do Império Romano, muitas cidades afundaram em condições insalubres. E foi somente nos tempos modernos, mais de 1000 anos depois, que sistemas avançados de esgoto foram novamente considerados. Essas artérias invisíveis de civilizações antigas são testemunhas silenciosas da genialidade de nossos ancestrais, que compreendiam a importância da limpeza e da higiene para a saúde e o bem-estar da sociedade. Elas nos lembram de como até mesmo o conhecimento mais fundamental pode ser facilmente perdido se não houver transferência constante de experiência e suporte de infraestrutura. Deixe que esta imagem de riachos invisíveis de água, transportando vida e pureza por cidades antigas, se dissolva lentamente em sua mente. Sinta o frescor da noite e a paz profunda que o envolve. Deixe que esta história de artérias invisíveis de civilizações perdidas no tempo o leve a um mundo de sono sereno, onde o sussurro dos séculos se funde com sua respiração. Nossa incrível jornada pelo mundo de tecnologias antigas desaparecidas chegou ao fim. Caminhamos pelos milênios, explorando os maiores mistérios e as invenções mais surpreendentes já criadas pela mente humana. Vimos chamas que não se apagam na água, concreto que dura 2000 anos, lâminas que cortam seda e mecanismos que preveem o movimento das estrelas.